Feminismo na Bíblia? Eu, Jaeder Macedo, você, meu melhor convidado para esse canal, Jaeder Sou, que você vai chegar dando like ou se inscrevendo se você não é inscrito. E lembre-se, né, precisamos compartilhar e divulgar esse canal para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Pessoas precisam saber que realmente não existe uma Bíblia machista. E eu vou mostrar para você agora com esse conteúdo aqui, e a gente vai começar contextualizando a Bíblia, né? A Torá, por exemplo, a lei, né, o Antigo Testamento, como as pessoas falam, ela foi escrita numa época muito remota, uma época onde o semitismo estava evoluindo, né? O semitismo vem dos povos semitas, e você vai ver que naquela época, antes da Bíblia, os povos já tinham desenvolvido suas práticas, né? As pessoas costumam dizer que a Bíblia avalizou, né, algumas práticas equivocadas, práticas, ou melhor, machistas, práticas, né, atrasadas, coisa e tal. Mas, na verdade, né, a Bíblia não avalizou nada disso. Isso já existia. O machismo do semitismo, ele nasce da necessidade. Como assim, Jaeder? Era necessário o homem para caça, era necessário o homem para guerra, e a mulher cuidar dos filhos, a mulher cuidar da casa, né? A mulher não ia para a guerra porque ela não tinha força para competir com outros homens tão fortes quanto. Então, o homem preservava a mulher pela sua fragilidade, né? O homem guardava a mulher. Então, ele era muito ovacionado por ser esse cuidador, por ser esse guardador, e a necessidade de mulher ter filhos homens fazia isso também desprezar a mulher, né? Por quê? Porque que tinha necessidade de ter filho homem? Porque quanto mais homens nasciam, maior seria o exército, maior seria a força para guardar, para caçar, para fazer a colheita. Então, o homem era muito valorizado por causa disso, e a mulher, ela tinha que gerar um homem, né? A mulher, ela era vista pelo povo semita como um objeto de gerar homens para que a nação pudesse ficar poderosa, pudesse crescer, e isso não foi gerado por Deus, isso foi gerado pelos homens. A necessidade da época, né? Clã conquistando clã, tribo conquistando tribo, né? Fez do que os homens ficassem cada vez mais valorizados e as mulheres menos valorizadas, porque quando nascia uma filha era um desastre. Meu Deus, a gente precisa de homens para gerar descendência, a gente precisa de homens para guerrear, né? Então, daí, da necessidade dos clãs daquela época, nasce o machismo, nasce o patriarcado, e Deus começa a regularizar essas coisas, e você vai ver textos como esse que a gente vai ler aqui agora, em Deuteronômio 27:19, diz assim: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Então, Deus começa dizendo que viúva tem direito, né? Junto com o estrangeiro, com órfãos, viúva tem direito. E uma coisa que no semitismo viúva não tinha era direito, né? Então, Deus começa a dizer assim: olha, a gente que é povo, exemplo agora, que é povo de Deus, vamos dar o exemplo, começando que todo ser humano tem direito à vida, tem direito à alimentação, tem direito à justiça, e a gente não pode abandonar a viúva como o povo semita tem feito, né? Outro texto também, a gente vai ver aqui em Deuteronômio 21, versículo 10 até o 14, tá assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os prisioneiros, vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, rapará a cabeça, cortarás unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará o pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois se chegará a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se tu não te contentares dela, a deixarás ir à vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, e nem tratarás como escrava, pois a tem humilhado. Então você começa a entender aqui que no costume semita, você pegava uma mulher de outro povo, né? Ela se tornava tua escrava. E o homem fazia o que quisesse daquela mulher, muitas vezes a estuprava, não tomava por esposa. Era estupro mesmo, e quando ele não queria mais saber, ele largava a mulher, ou então ele vendia aquela mulher como escravo. Era uma truculência naquela época. Deus fala assim: não, o meu povo não vai ser tão truculento a esse ponto, né? Aí você vai dizer assim: ah, Jaeder, mas por que então
Deus fala que você pode tomar essa mulher? Por que Deus fala que você não pode tomar essa mulher? Porque ia ser tão ruim quanto não tomar. Porque essas mulheres viúvas ou estrangeiras de um povo aviltado, ela ficaria largada à mercê da fome e da morte. Então, acolher seria a melhor atitude, mas acolher direito, acolher com direitos, né? E tratá-la como ser humano, colocar à sua mesa, né? Deixar ela chorar, ela tem sentimentos, ela vai chorar a morte do pai, a morte da sua mãe, porque foi aviltada a sua vila, a sua tribo. Então, se você olhar do lado de cada Torá, em vez de você olhar com esse olhar condenador, dizendo que a Bíblia é machista, você vai ver que a lei do Senhor começa a dar direitos e a valorizar a mulher, porque era uma época remota. Não tinha como Deus falar assim, a partir de agora é uma mulher para cada homem. Deus ia fazer uma chacina, né? Tinha homens que tinham condições de sustentar 3, 4 mulheres, como nesse texto em Êxodo 21, 7 ao 11. E se um homem vender a sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com o seu filho, fará com ela conforme os direitos das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem seu vestido, nem sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Então, veja bem como que você olha um texto desse e fala assim, rapaz, o cara vai pegar a mulher e tipo assim, não me agradou, largou ela? Isso é uma truculência. Não, truculência maior é o que se faria antes disso. Né? Porque preste atenção como nesse texto Deus fala assim, olha, você vai ter que dar direitos a ela como esposa, porque ela não tinha, ela era uma escrava, ela era abusada, ela é estuprada, e agora ela recebe o quê? Um marido, e ele fala assim, olha, e quando você pegar outra, você tem que manter o sustento para todas, não tem essa, agora que eu tenho essa aqui, que achei essa aqui melhor, você vai ficar só com arroz, feijão e ovo, e essa aqui vai comer picanha. Não, é picanha para todo mundo ou é ovo para todo mundo. Deus está dando direito às mulheres através da sua lei. Deus está regularizando aquilo que o povo semita fazia com truculência. Então, veja bem, não é essa a visão do feminismo, embora as pessoas tenham politizado essa ideia, tenham transformado o feminismo em tantas outras coisas, mas a principal função do nascimento do feminismo foi justamente isso, defender a mulher. Dar direitos à mulher, defender a causa da mulher, para que ela não seja mais aviltada, espancada, colocada de lado ou diminuída. Então Deus começa um processo de elevação. Veja bem, Deus começa um processo. Não estou dizendo que Deus elevou a mulher, tá? Isso leva tempo. Isso é um povo truculento que ficou 400 anos escravo no Egito. Deus está trazendo de volta agora, colocando uma consciência neles de como aquele povo seria o luzeiro para as nações. Seria a nação exemplo. Então você vai ver que na própria Torá, Moisés dá direito às mulheres. Gente, as filhas de Zelofeade, no livro de Números, elas vão dizer assim, olha, meu pai morreu e a gente tá aqui, ó. A gente vai ficar com fome? Por que não a gente não assumir a nossa herdade? Por que não a gente herdar a terra do nosso pai? Moisés fica meio que, peraí que eu vou consultar a Deus, isso eu nunca vi na minha vida. E Deus fala, não, elas têm direito sim. Deus aproveita um ensejo que rolou a dúvida no patriarca, né? E fala assim, empurra logo o direito da mulher, ela tem que ter a terra dela, né? Ela é filha, então é um direito dela. Gente, no semitismo isso era uma coisa inovadora, né? Era como o direito, né? Como eu posso dizer assim, as mulheres obtiveram depois das suas lutas, de ter acesso ao trabalho, de ter acesso ao parlamento, que ela não tinha, naquela época a mulher ter acesso à terra. Olha, que coisa! Isso acontece no meio de um grupo semita, no meio de um grupo onde isso nem passava pela cabeça deles, mas Deus começa a dar direito a mulheres através do ensinamento, né? E uma coisa histórica acontece também, que passa despercebido, mas se você entender o que acontece, por exemplo, no livro das Crônicas, passa ali a genealogia, né?
quem nasceu de quem é filho de quem, a genealogia dos filhos de Judá, dos filhos de Levi, coisa e tal. E na genealogia de Efraim acontece uma coisa muito diferente, que Efraim, ele se decepcionou com a sua geração, aconteceram vários problemas, mas o escriba coloca desse jeito, né? E a filha de Efraim, a descendente de Efraim, né? Será, ela constrói 3 cidades. Eu não sei, meu pai, meu avô, que tá pensando na vida. Eu sei que eu vou assumir o meu protagonismo. Então, quer dizer, uma mulher, eu não tô falando de uma rainha, gente, eu não tô falando de tipo de Cleópatra que assumiu um império, não, eu tô falando de uma filha normal que praticamente lutou para ser alguém numa época semita, numa época onde a mulher não era nada. E ela fala assim, não, eu vou assumir o meu protagonismo, e ela tem direitos diante a Torá de ter terras, então ela vai além de ela ter terras, ela funda 3 cidades. Olha só, que coisa tremenda, né? É a Bíblia incentivando o movimento de reconhecimento da mulher, do valor da mulher, tá? Agora que eu falei desses textos que a Torá aborda, e estou incentivando você a olhar de outro ponto, tá? Eu quero também safar aqui o lado do apóstolo Paulo. E para começar a falar do apóstolo Paulo, eu quero que você dê o like. Você esqueceu de dar o like até agora. Então não deu o like não, dá o like aí. Não é inscrito, tá na dúvida? Agora que eu te dei uma luzinha sobre a Torá, você vai se inscrever também nesse canal e me acompanhar, porque agora eu vou falar de textos do apóstolo Paulo que todo mundo incrimina, porque o apóstolo Paulo fala que a mulher não pode falar, que a mulher tem que ser submissa, porque o apóstolo Paulo era machista. Não. Vamos começar contextualizando com o texto que ele fala o quê? Me fiz de tudo para ganhar a todos. Então só aí ele já ganhou uma moral com a gente, certo? Me fiz judeu para ganhar judeu. Eu preciso falar a linguagem dele. Para você ter uma noção, em Romanos capítulo 13, ele dá maior moral para César. Ele se fez de apoiador de César. Para quê? Para ter acesso a locais onde ele só poderia pregar o evangelho se ele passasse pela aprovação do César. Então preste atenção, o foco do apóstolo Paulo é pregar o evangelho, mas ele não deixou de aplicar ali, deixar solto, umas pontas soltas, que a gente pode chamar de umas bombas de tempo, né? Que para frente elas iriam estourar, elas iriam evoluir. E o apóstolo Paulo fala que o marido tem autoridade no corpo da mulher. E no mesmo versículo ele fala, mas a mulher também tem autoridade no corpo do marido. Só aí ele já começa aquela coisa que o semitismo antigo permitia, né? Homens ter várias mulheres, porque era a necessidade da época. Agora que a coisa está evoluindo, ele começa a igualar, ó, é um homem e uma mulher. E essa mulher domina o corpo dele e ele domina o corpo dela. É um feito pro outro. Texto clássico, né? De Coríntios 11. E ele bota a mulher mesmo abaixo do homem. O homem ela em cima, coisa e tal. O homem é a coroa de Deus. E a mulher é a coroa do homem. E não foi o homem que foi enganado no Éden, mas foi a mulher que foi enganada. E aí ele começa a colocar, né, falar a linguagem que o judeu gosta de ouvir. Mulher no lugar dela, coisa e tal. Mas ali ele fala o quê? Mas ele encerra o capítulo falando o quê? Mas nenhum homem é nascido se não for de mulher. O que ele faz? Seus cabeçaduras, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas vocês precisam delas. Vocês só nasceram por causa delas, por causa do dom que Deus deu a elas. É elas que carregam 9 meses. É ela que tem o dom de gerar. Eu acho um absurdo o ser humano dizer assim, não, as mulheres têm que ganhar menos, afinal de contas ela fica gestante do trabalho e consome os dias de resguardo, coisa e tal, e a gente fica pagando a mulher para ela ficar em casa, ela tem que ganhar menos mesmo. Isso é um absurdo, isso é um desvalor à vida. Ela só tá lá de resguardo porque ela tá fazendo aquilo que a gente não pode fazer. Ela tá trazendo mais um ser humano à vida, ela merecia ganhar em dobro. Se a gente pensar na vida, se a gente deixar de ser egoísta, parar de ser materialista e pensar no nosso ventre, em ficar mais rico, pensar em dinheiro e começar a pensar em vida, e sai do ventre de uma mulher depois de 9 meses, carregando aquele dom, e sai debaixo de dores ou debaixo de cirurgia, a gente vai dizer assim, não, a mulher não tem que ganhar menos, ela tem que ganhar mais. Porque dela vem a vida.
E ele ainda fala que a gente precisa se preocupar em agradar a esposa. Gente, no judaísmo, o homem está falando que a gente precisa se preocupar em agradar a esposa. O apóstolo Pedro ainda vai mais além. Pedro fala assim, olha, se você não agradar a tua esposa, suas orações não são atendidas. Pois era necessário usar essa linguagem meio que infantil, né? Se não fizer isso, você vai perder isso, vai ficar de castigo, coisa e tal. Era um povo dessa época mesmo. Mas hoje você vai entender como que vale a pena entender que a mulher tem o seu valor, e que a mulher está ao nosso lado e nós somos uma só carne. Então você vai ver que o apóstolo Paulo deixa em aberto. E para fechar a tampa, em Gálatas, ele fala assim, olha, não há mais grego, não há mais bárbaro, ele aproveita, né? Não há judeu, não há gentio, não há homem e nem mulher. Ele aproveita e já insere logo, né? Mas Cristo é tudo em todos. Estamos sendo igualados pelo apóstolo Paulo. Mulher e homem têm o mesmo valor. Como é que a gente não enxerga isso? Porque a gente não tem a visão semita, judaica. A gente tem uma visão brasileira querendo julgar e dizer que o cara tá só jogando a mulher para baixo. Mas se você entrar no espírito da coisa, você vai ver que ele tá jogando para cima. E essas bombas de tempo vai estourar lá na frente. Porque, ou melhor, estouraram aqui na frente, né? Existem muitos homens hoje patriarcais, né, que leem os textos equivocadamente e querem manter a mulher debaixo de jugo, mas eles não têm essa base, mesmo porque na prática elas já não estão mais debaixo de jugo. A mulher tem em todo lugar, aí tem mulher pregando melhor do que homem, tem mulher trabalhando melhor do que homem, tem mulher guerreando melhor do que homem. Então, o protagonismo está aí. E isso tudo começou com um Deus que veio incentivando a gente a entender que a mulher tem o seu lugar na sociedade. Eu vou encerrar falando daquela interpretação muito equivocada da submissão da mulher. Tá? Como eu falei, essa submissão da mulher, tá? Ela veio daquela época semita da proteção. O cara vai pra guerra, o cara vai pra caça, o cara defende o clã de animais selváticos, o cara é o cara que protege. Então a mulher precisa obedecer quando ele fala assim, vamos levantar acampamento, vamos para tal lugar, vamos subir a montanha agora, vamos fazer isso. A mulher tem que ir atrás, a mulher vai lá pegar o leitinho na cabra, a mulher vai lá fazer isso. A mulher tem que obedecer pro sistema fluir, pra roda girar. Isso é uma submissão protetiva, gente. O apóstolo Paulo deixa claro quando ele fala da sujeição, mas o macho aqui não quer ler o que está escrito, eu quero ler o que me agrada. É uma mulher fazendo minha comida, mulher lavando minha roupa, mulher obedecendo minhas ordens e eu sou o bambambam. Mas quando ele fala, vós mulheres, sujeitai os vossos maridos, ele fala assim, como a igreja se sujeita a Cristo. Aí ele vai e fala um mandamento ainda maior, vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Esse texto não tem nada de machismo. Esse texto tem uma coisa muito maior que machismo, que é proteção. É amar, proteger, acima de tudo, com a sua própria vida. Ninguém que ama com a sua própria vida fica esculachando a esposa, rebaixando a mulher, tirando direitos, tirando sonhos. Pelo contrário, o marido tem prazer de exaltar essa mulher, de agradar essa mulher, de jogar ela pra cima. Porque ele quer que ela seja a mulher mais feliz do mundo. É isso que eu encontro nesse texto. Essa submissão que as pessoas encontram rebaixando a mulher, nesse texto do apóstolo Paulo, é provocada pelo próprio desejo do cara que quer jogar a mulher para baixo. Mas isso não está no texto. O que está no texto é, a gente tem que dar a própria vida. E quando eu falo para minha esposa, não faz, não vai, não faz assim, não é porque eu não gosto e ela tem que fazer aquilo que eu gosto. É porque eu acho que ela vai se meter em encrenca, que vai dar ruim para ela. São duas cabeças pensando, ela também fala isso pra mim. Antigamente a mulher não tinha esse direito, mas hoje a mulher, ela tá naquela razão do eu te disse, eu te avisei, tá? Então, eu sei que o vídeo ficou bastante grande, mas era necessário falar muitas coisas que a gente precisa acordar, porque a Bíblia não é tão machista como as pessoas pensam, mas a época era machista, a época, o costume era machista, mas Deus a todo instante se preocupou em evoluir a mente humana e o homem continua atrasado, mas Deus não. Hoje em dia existem pessoas que já entenderam na Bíblia que a mulher tem o seu lugar, precisamos
abrir espaço, não é passar a mão na cabeça, não, só precisamos abrir espaço e dar de direito o que é de direito, o direito das mulheres. Se você concorda comigo, comenta aí. Se você não concorda comigo, comenta também, mas não esqueça, deixa o like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. E assim eu encerro, até a próxima.